Felipe, boa noite. Edson Viana, Grupo Globo. Mais uma vez, você trouxe um time bastante modificado, mas isso acabou não influenciando no andamento do jogo. O Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, teve até a oportunidade ali com o Pedro de sair com um resultado mais elástico. Queria que você pudesse explicar assim, algumas opções que você teve para o jogo de hoje, como o Cebolinha, por exemplo, enfim, que te levou a levar esse time ao campo, e só especificamente sobre a escalação da decisão por pênaltis também. A gente acabou vendo que os jogadores mais experientes foram abrindo e o Wallace acabou indo para o final. Assim. Como é que foi esse processo de decisão também? Obrigado. Bom, a decisão pela equipe titular passou primeiro alguns jogadores não viajaram, né? Bruno Henrique e Luiz Araújo não tinham condições de jogo, foram barrados. Alguns jogadores não poderiam começar porque vieram de férias. Lino, Emerson, Royal, Saul não poderiam começar o jogo. Arrascaeta sentiu um desconforto no último jogo e montei com as peças que eu tenho um time, no meu modo de ver, da mesma forma que eu falei no primeiro jogo, suficiente para poder vencer o jogo e fazer um grande jogo. E foi assim como fizeram. O Cebolinha, estou muito feliz por ele, porque é um jogador que se esforça muito e tem muito talento, tem muito futebol ainda para dar. Fez um grande jogo e não era fácil para ele nesse campo sintético, onde um jogador que teve uma lesão de tendão de Aquiles tem que passar por esse processo de jogar em campo sintético. É uma pena na Série A do Brasil acontecer isso, mas foi um muito bom primeiro tempo, as ideias estavam muito claras, entraram. Poderíamos ter feito mais, mas claro que não é fácil, né? O Atlético Mineiro é uma grande equipe e eu também já aproveito aqui para parabenizar eles pela classificação, parabenizar o Cuca pelos 3 jogos em alto nível que disputamos agora nessa semana, e nós temos que pensar para frente. Sobre a disputa de pênaltis, eram os jogadores que batem melhor, os que estavam disponíveis e os que estavam mais confiantes para bater. E eu mesmo já errei, muito confiante, já errei disputa de pênaltis. Pênaltis são pênaltis. Não tenho nada para... A linha é muito fina entre a vitória e a derrota, então a única coisa que eu tenho a dizer é que eu sinto orgulho dos jogadores que foram lá pegar a bola e com coragem para bater. Boa noite, Felipe. Rodrigo Lima, coluna do Fla. Falando dos últimos 3 jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro, o Wallace foi um dos principais personagens, né, por conta de tudo que envolveu ali o jogador, com os jogadores principalmente do Atlético Mineiro. E hoje, na disputa de pênalti, ele foi um dos cobradores do Flamengo que acabou perdendo o pênalti. Queria saber para você o motivo ali de ter escolhido, e mesmo com essa pressão ali em cima do garoto, e como foi a reação já dele de imediato, assim que chegou agora no vestiário com os companheiros, como é que foi a reação de todos com ele ali? Obrigado. Primeiro que ele é um jogador que tem muita personalidade, não se esconde, não se acanha para ninguém. E por mais que ele tenha agora sido o foco das atenções, Lianco não é santo, o goleiro Everson não é santo, o Hulk, todos eles provocam e também entram nessas coisas de jogo, de alto nível, de alto rendimento, ninguém quer perder e é absolutamente normal. O importante, como eu falei, que não tenha violência, que não passe disso, dos dois querendo ganhar. E o Atlético Mineiro venceu nos pênaltis, né? O Wallace fez uma grande partida, fez tudo o que estava no plano de jogo, incomodou muito a defesa, criou muito espaço, gerou chances e tem personalidade para ir bater o pênalti com 19, 20 anos. Então isso demonstra a personalidade que ele tem e o futuro que ele tem pela frente. Aqui à sua esquerda, Richard Souza, TV Globo. Felipe, foi o melhor jogo do Flamengo no pós-Copa do Mundo de Clubes, ou um dos melhores? Acho que o do São Paulo ali também foi um jogo muito positivo, mas queria saber a sua opinião. E agora, com uma competição a menos, o que você vê de possibilidades? O que isso implica? O que isso abre de possibilidades para você na sequência de Brasileiro e Libertadores, já que você tem um grupo que tem sofrido com questões físicas também, enfim, reforços se adaptando? Bom, primeiro que, como você falou, se foi o melhor jogo pós-Copa do Mundo. E essa semana eu acompanhei um pouco, junto com o Paiva, as narrativas que se criam, dizendo que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo. Né? Isso eu escutei muito. Onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo está mal pós-Copa do Mundo. Isso é uma
um absurdo, uma mentira. O jogo do São Paulo foi um jogo absolutamente completo, dominante. Depois o primeiro tempo do Ceará foi um espetáculo. O primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo muito bom. O jogo contra o Fluminense foi um jogo absolutamente controlado. O Fluminense não chutou no gol. Eles também não deixaram jogar. O Inter de Milão também não jogou contra o Fluminense. O Atlético Mineiro, desafio a vocês irem olharem quantas goleadas o Cuca tomou nos últimos 5 anos. Mais de 3 gols. E vocês vão se surpreender. Para vocês verem se é fácil jogar com uma defesa contra o time como a defesa do Cuca. Que, por ser brasileiro, é subestimado. Porque isso me deixa triste. Porque se resume tudo em uma simples frase. E não é verdade. O meu time está bem, vão ter jogos melhores, vão ter jogos piores, vão ter viagens mais longas, vão ter desgaste, vão ter lesões, vão ter desfalques, e o time vai jogar alguns dias muito mal e outros dias vai jogar muito bem. O importante é a gente saber realmente, que eu tento passar para os jogadores, o que está sendo feito dentro do campo, e eles sabem bem e nunca deixaram de acreditar na ideia. Então esse é o meu trabalho como treinador, e simplesmente não se resume simplesmente a um momento. Porque quando a gente ganhou no Atlético Mineiro no Brasileiro, eu li também que o Flamengo era o líder pós-mundial do Brasileiro. Não sei se eram 10 pontos, uma coisa assim. Então, ou sei lá, não lembro agora. Mas quando os resultados positivos não vêm, temos que aguentar, fechar a boca e trabalhar, e é o único caminho que nós temos. Mirassol. A única que importa é Mirassol. A única que está na minha cabeça. Felipe, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria te perguntar até que ponto o jogo ser num gramado sintético impactou nas tuas escolhas, na escalação, porque, não sei se você concorda, me parece que os jogadores recém-chegados da Europa, especialmente ali o Saúl e o Lino, talvez tenham sentido isso, não renderam o esperado, parecia ter até uma certa dificuldade, e a saída do Plata também, a modificação... Eu não estou escutando, pode ir mais perto. Oi. Isso, agora... Desculpa, vou repetir inteiramente. Até que ponto o jogo sendo gramado sintético impactou as tuas escolhas, as modificações, e me parece que os jogadores que vieram agora, recém-chegados da Europa, sentiram um pouco o gramado sintético, Saúl, também o Lino, enfim. O que você acha disso, até a saída do Plata, Saúl, o que você imaginava por ali? Obrigado. O Plata pediu a substituição, parece que eu estava com problema na parte lombar, eu não sei ainda, tem que ver com os médicos. Eu particularmente não poupei nenhuma peça pensando no sintético, né? Claro que existem jogadores que têm problemas nas articulações, que sofrem com isso, mas todos se colocaram à disposição de participar, né, do jogo. Como eu falei, algumas escolhas que eu fiz, por exemplo, Lino, Saúl, Emerson, não estavam em condições de repetir, iniciar o jogo, então eu preferi ter 30 minutos eles bem do que ter 60 minutos e com risco de lesão e ter uma queda de rendimento. Então essas coisas são bem planejadas antes do jogo. E o Arrascaeta, como eu falei, ele teve um desconforto no último jogo, onde também sabíamos que tinha um certo risco ele poder jogar hoje. Por sorte jogou e não sentiu piora, né, na lesão. Mas o gramado sintético, eu já falei na outra vez, Série A é uma pena. É uma pena para o espetáculo. Uma pena que isso aconteça. E, infelizmente, clubes grandes, os grandes do Brasil estão fazendo isso, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, e na qual vai ser muito difícil poder fazer alguma coisa, né? Quando são os grandes que começam a fazer esse movimento. Então, aceitar e esperar daqui a muitos anos a proibição e a mudança. Felipe, tudo bem? Boa noite aqui na frente. Gabriel Alfa, canal Papai Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, a gente tem hoje uma infinidade de perguntas que a gente podia fazer sobre o jogo, sobre o resultado, mas eu queria te perguntar, sei que o torcedor ainda está muito de cabeça quente, mas o que você pode fazer para tentar blindar o Wallace Yan das críticas? Que ele vai receber críticas, ele vinha sendo um dos principais jogadores, a gente viu na história do futebol que muitos jogadores de base acabam sendo, entre aspas, queimados em cima da hora. A gente viu o jogador da base do Flamengo sendo vaiado no Maracanã porque fez uma partida ruim, de várias boas. O que você pode falar, especialmente para o Wallace Yan, para ele se blindar talvez um pouco desse momento? Ele que vinha fazendo grandes atuações desde a Copa do Mundo de Clubes, foi o artilheiro do Flamengo lá, por conta de tudo que aconteceu hoje. Obrigado. As críticas, elas fazem parte do crescimento
dos jovens, do crescimento do atleta profissional, e quanto melhor ele possa lidar com as críticas, ele, Matheus, Lohan, Cleiton, João, todos os jovens, né, Everton Araújo, que passam por críticas, quanto melhor eles lidarem com isso, cada um tem a sua forma e a sua maneira de fazer, quanto melhor eles fizerem isso, maiores como jogadores de futebol eles vão ser. Todos os jogadores, absolutamente todos, 100% dos jogadores que estão no meu elenco, no meu vestiário agora, foram criticados em algum momento da carreira. É normal, faz parte do processo. Ele tem que assimilar o antes possível, não deixar se abater e voltar mais forte. E não tenho nenhuma dúvida que ele vai estar mais forte. Felipe, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Não acho que é uma coisa que você acompanha, mas a gente acompanha um pouco da discussão de torcedores nas redes sociais, também nas ruas, e nos últimos jogos a gente vê uma certa insatisfação com o desempenho do time, né? Você sempre fala isso, que a cobrança do torcedor do Flamengo é sempre grande, porque o torcedor sabe o que o Flamengo pode entregar. E hoje a gente viu o Flamengo realmente com uma energia diferente. Acho que as suas escolhas, tanto por causa da questão de desgaste, mas também pela montagem do time em função do que o Atlético apresentou nos últimos jogos, a gente viu um time que conseguiu fugir, vencer essa marcação do Galo, conseguiu se movimentar muito bem na frente, principalmente no ataque. Como que você vê essa cobrança dos torcedores? Esse jogo de hoje é uma prova de que o Flamengo pode fazer alterações, pode usar melhor o seu elenco e também apresentar essas variações que a gente vê que estão sendo cobradas? Obrigada. As cobranças da torcida, do torcedor do Flamengo, rede social nem comento porque é a selva, né? É uma loucura. O que se você se guiar pelas redes sociais, não tá a verdade ali, né? Tá as pessoas colocando tudo para fora o que tem. A verdade, ela tá no estádio. Quando você joga e o torcedor, ele ali no estádio, ele tem toda a forma de transparecer o que ele está sentindo, com vaias, com aplausos, com protestos. Então, e ali por onde a gente seguia. Eu, como eu falei para o teu companheiro anteriormente, sou muito racional com o que está acontecendo. As críticas, por exemplo, o jogo do Ceará, onde a gente foi muito criticado, foi um grande primeiro tempo, grandíssimo primeiro tempo. Contra um time que venceu o Cruzeiro fora de casa, né? E sem esquecer, então eu sempre tento falar para os jogadores e tentar falar a realidade de uma maneira muito racional para eles. O que está acontecendo? Que o Flamengo hoje é líder do Brasileiro com um jogo a menos. Essa é a verdade. O Flamengo não vai jogar bem sempre, não vai. Aí, quando não joga bem, a responsabilidade é toda do treinador, toda. Eu sou o responsável por fazer esse elenco jogar bem, sou eu. E eu, sim, lido muito bem com as críticas, mas eu também te digo, sou muito racional no que está sendo feito. Então, muitas vezes, eu gosto de falar para eles, por mais que perca o jogo e joguem mal, jogue bem, eu falo para eles. Ou se, ao contrário também, ganha e joga mal, eu falo também. Porque a gente tem que saber o que está fazendo. E só a longo prazo que vamos saber realmente o que vamos conquistar. Temos aí 6 meses ainda e não podemos deixar uma onda levar nós para baixo do mar. Então nós temos que tentar sempre botar a cabeça no lugar, saber o que está sendo feito, como a gente está dominando os jogos, se a gente está defendendo bem, está atacando bem, está criando chances, não está sendo... a nossa fase defensiva está boa, está ruim, e com isso a gente seguia para tentar vencer os jogos e continuar evoluindo dentro da competição, que é muito larga, ainda faltam muitos jogos. Muitos jogos. Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Flamengo eliminado da Copa do Brasil, ganha algumas datas para descanso dentro do calendário. Desde o início da temporada tem se falado sobre a prioridade, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Você acredita que pelo elenco que tem, pelas contratações que foram feitas, o elenco que já tinha na equipe do Flamengo, a volta dos lesionados, esse espaço maior para treino, Brasileiro e Libertadores não são apenas prioridades, mas se tornam uma obrigação para essa equipe, pelo investimento, pela estrutura e pela expectativa gerada dentro do torcedor, ou as duas ou pelo menos uma? Você acredita que tem que tratar como obrigação a partir de agora uma conquista? Me desculpa, mas nós somos obrigados a trabalhar o máximo possível, mais duro que a gente puder,
dar a vida pelo Flamengo. Essa é a nossa obrigação. Essa sim. Ganhar, a gente não controla. O resultado, ninguém controla. Nem eu, nem o Abel do Palmeiras, nem o Cuca, do Atlético Mineiro, nem o Jardim do Cruzeiro. Não controlamos o resultado. Nossa obrigação é dar a nossa vida pelo escudo do Flamengo. É trabalhar e colocar sempre o Flamengo como prioridade. E com o elenco qualificado, como você bem falou, nos dá o direito, nos dá a condição de brigar pelos títulos. E pode ter certeza que esse grupo aqui vai lutar até o final. E eu tenho muita fé, muita confiança nesses jogadores, confio a minha vida neles, que a gente vai fazer uma grande temporada aqui até o final.